Vocês pararam já para pensar quantos por cento dos problemas que você teve na sua vida se referiram à convivência? Pare para dar uma pensada nisso. O que será que foram os problemas que eu tive na minha vida? Quando eu for lembrar dos problemas graves, das situações delicadas, será que foi comigo e o meu computador? Será que foi comigo e o meu carro? Isso foi tão significativo assim, a ponto de produzir marcas na sua vida? Com certeza não. Seus problemas mais sérios foram as pessoas. E para as pessoas, o problema mais sério foi você. Ou seja, a convivência é uma marca universal, é algo bastante complexo. E é uma coisa meio inevitável, né? Porque desde que o ser humano se conhece como tal, ele é um ser social. Ou seja, não aguento viver com o outro e também não aguento viver sem ele. Não é curioso isso? Seja muito bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Eu sou o professor Cícero Bispo. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você está aqui. Curta o vídeo, deixe o seu comentário que é importante. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e anote aí as notificações para que você fique sabendo novos vídeos que aparecem no canal. Então, sem mais delongas, com vocês, professora Lúcia Helena Galvão. Bom, então continuando, o nosso tema hoje é o tema do relacionamento humano, ou seja, em outras palavras, convivência. Então, relacionamento humano ou convivência é uma curiosidade que eu gostaria que vocês começassem a refletir sobre isso. Isso é um tempo para refletirmos juntos. Vocês pararam já para pensar quantos por cento dos problemas que você teve na sua vida se referiram à convivência? Pare para dar uma pensada nisso. O que será que foram os problemas que eu tive na minha vida? Quando eu for lembrar dos problemas graves, das situações delicadas, será que foi comigo e o meu computador? Será que foi comigo e o meu carro? Isso foi tão significativo assim, a ponto de produzir marcas na sua vida? Com certeza não. Seus problemas mais sérios foram as pessoas. E para as pessoas, o problema mais sério foi você. Ou seja, a convivência é uma marca universal, é algo bastante complexo. E é uma coisa meio inevitável, né? Porque desde que o ser humano se conhece como tal, ele é um ser social. Ou seja, não aguento viver com o outro e também não aguento viver sem ele. Não é curioso isso? Chega um determinado momento que a gente, depois de passar a vida inteira brigando, se desentendendo, procurando no outro uma perfeição que a gente também não pode oferecer, e todo esse monte de coisas, chega a uma certa idade, e eu já estou chegando a essa idade, que a gente chega à conclusão que o maior patrimônio que a gente tem na vida são os relacionamentos que a gente construiu. Sabe aquela pessoa que diz, eu vou me aposentar e vou para o lugar mais maravilhoso do mundo? Aí ela vai para esse lugar mais maravilhoso, Paris, não conhece ninguém, não tem ainda um amigo profundo conquistado, não tem um familiar. Daqui a pouco vem ela voltando de Paris para estar perto das pessoas que ela ama. Porque ela percebe que o melhor lugar do mundo é próximo de onde ela construiu relacionamentos profundos. Vocês já chegaram a essa conclusão? O melhor lugar do mundo é onde está o nosso coração, ou seja, as pessoas que a gente ama. Então, a gente poderia, através de uma reflexão, antecipar essa constatação, de tal maneira que desatássemos alguns nós. Nós vamos falar um pouco bem da maneira como a filosofia faz. Dentro do universo, dentro de todas as coisas, como é que os seres se relacionam? A convivência, o relacionamento humano, tem uma série de detalhes que talvez, se a gente pensasse neles em tempos, digamos, mais jovem, numa idade um pouco mais anterior, nós talvez evitássemos muitos dos conflitos inúteis que arrastamos pela vida. E o que eu trago para vocês hoje é uma reflexão baseada na filosofia sobre o relacionamento humano, sobre a convivência. Vamos lá. Convivência difícil com o outro e consigo mesmo. Nós vamos voltar a falar disso, mas eu já coloco um desafio para vocês ficarem pensando. Vocês acham que uma pessoa que tem vida interior, tem reflexão, gosta de estar consigo mesmo, gosta da sua própria companhia, tem muito o que compartilhar, que refletir, pensar sobre o que fez do seu dia. Uma pessoa que está bem quando está sozinha, ela é uma pessoa muito atritiva quando está com o outro? Em geral, vocês vão ver que não. Uma pessoa que tem dificuldades para relacionar com os demais, a primeira dificuldade que ela tem é para relacionar consigo mesma. Não tem um relacionamento harmonioso consigo mesmo.
não sabe tratar bem o seu passado, extraindo o melhor sem muito drama, não sabe se fixar no seu presente para ver as coisas belas que a vida está oferecendo todo dia, não sabe sonhar o seu futuro pensando em beneficiar mais pessoas do que apenas ela mesma. Ou seja, ele tem uma série de ruídos internos, falta de vida interior, falta de identidade, aquela pessoa que não suporta ficar sozinha, porque não suporta conviver consigo mesmo, é um estranho para si mesmo. Essa pessoa é uma encrenqueira em potencial. Então, vocês vão perceber, existe um ditado que parece a coisa mais boba do mundo. Vocês vão ver como ele tem sentido, que diz o seguinte: quanto mais dentro, mais fora. Então, o primeiro problema de convivência que a gente tem é conosco mesmo. Às vezes não somos agradáveis para nós mesmos, por isso que não suportamos a solidão. Temos que procurar uma pessoa do lado de fora que nos roube de nós mesmos. Isso não é uma pessoa, é um Facebook, é internet, é TV. Algo tem que nos roubar de nós mesmos, porque a gente não aguenta conviver conosco mesmo. Isso é a raiz daquele que tem problemas de convivência. Então, harmonizar dentro e fora, esse é um primeiro detalhe importante. Hominídeos antes dos sapiens. Há pouco tempo era 200 mil anos que se dizia que tinha começado o Homo sapiens sapiens. Agora o pessoal já está estendendo para quase 300 mil. Eu gosto bastante desse assunto, estou sempre acompanhando. Ou seja, que começou o homem da maneira como a gente entende. Quando começou, gente, já era uma coisa assim um pouco bem diferente do que a gente entende por ser humano hoje em dia. Ele já era social. Parece que a gente foi feito por natureza para viver juntos. Se a natureza programou um determinado atributo para um ser, como é que ela pode ter programado para uma coisa que não tem como dar certo? Vocês imaginam isso? Ela nos programou para um atributo que não funciona de jeito nenhum, porque basta você juntar um monte de seres humanos, daqui a pouco você tem encrenca. Quantas vezes, contem aqui para mim, entre nós, que ninguém nos ouça, vocês viram amigos que resolveram dividir apartamento e você já pensou, vai dar confusão. Foi papum. Acaba a amizade e acaba a parceria dentro do apartamento. As pessoas se amam muito, até o momento que o atrito fica muito, a convivência fica muito próxima. Já não se amam tanto assim. Isso fora os relacionamentos conjugais e tudo mais. A inabilidade para conviver é um dos nossos problemas mais sérios. Então, entenderam? O ser humano foi feito para ser social. É isso que essa tela está querendo dizer. E a natureza não erra. Se ela nos fez para sermos sociais, tem um jeito disso dar certo. Tá? Continuando. Vida agrega para potencializar. Vou contar alguns casos para vocês, algumas passagens de como a vida age em tudo à nossa volta. Imaginem isso aqui, por exemplo. Imaginem vocês que isso aqui seja uma molécula de água. Era uma vez um átomo de hidrogênio que vivia feliz da vida e caminhava por aí. Até que um dia ele resolveu fazer uma parceria com outro átomo de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio. Ele não deixou de ser ele mesmo. Ele preservou a sua individualidade como hidrogênio. Mas trabalhando em conjunto com esses dois outros átomos, ele gerou uma coisa indispensável para a vida, que é a água. Não é isso? Tanto ele preserva a sua individualidade que você pode fazer novamente uma fissão e devolvê-lo à sua condição original. Isso é possível. Tá? Então, a natureza potencializou quando uniu. Ela gerou uma coisa maravilhosa, fantástica, a base de toda a vida orgânica, que é a água, a partir da conjunção de vários elementos. Um átomo de hidrogênio não poderia isso sozinho. Um átomo de oxigênio também não poderia. Ou seja, a vida agrega para potencializar. Agora vamos para dentro do nosso corpo. Esses são alguns exemplos, dava para dar muitos. Dava para falar dos astros dentro de um sistema solar, das galáxias dentro dos sistemas solares dentro da galáxia, por aí vai. Mas eu vou me resumir alguns exemplos. Esse aqui, as suas células. As células, elas têm um poder maravilhoso, só que elas não podem exercê-lo sozinhas. Elas se conjugam, formam tecidos, esses tecidos se conjugam, formam órgãos, e esses órgãos se conjugam e formam um corpo humano. Um corpo humano compõe o Requiem de Mozart. Um corpo humano esculpe a Pietà de Michelangelo. Vocês percebam que tanto o Requiem quanto a Pietà estão em potencial dentro de cada célula, mas ela sozinha não poderia revelar essa beleza. Ela tem um potencial latente que se revela no todo. Já pararam para pensar qual é o potencial latente que existe em nós?
se nos uníssemos como as células se unem? O que a gente poderia ser capaz de gerar de beleza, de grandiosidade, inimaginável para um ser humano sozinho? O que a gente pode gerar é equivalente ao que o hidrogênio gerou juntando com 2 outros átomos, água. É equivalente ao que as nossas células geraram quando formaram seres humanos grandiosos na história da humanidade. Ou seja, entendam que a natureza tem uma lógica. Junta pode muito mais do que poderia separado. Ela agrega para potencializar. Ou seja, juntos rendem e fazem coisas maravilhosas. Sozinhos não seriam capazes. Agora, vamos para o ser humano. Vamos ver como é que isso funciona. Os seres humanos, quando junta, agrega e potencializa, na maior parte dos casos é muito difícil acontecer isso, gente. Muito difícil. Sabe aquele velho, célebre ditado popular que diz: antes só do que mal acompanhado? Ou seja, você junta uma pessoa, ela faz um determinado trabalho. Você coloca 2, 3, às vezes demora 1 ano para eles voltarem a produzir o que aquele primeiro produzia sozinho. De tanto que eles se desentendem, cada um querendo fazer do seu jeito, ninguém querendo aprender com ninguém. É impressionante isso. Isso é contramão da lei da natureza. A natureza agrega, potencializa. A gente agrega, acaba com tudo. Como é que pode? O mundo é pequeno demais para nós dois. Sou eu ou você? Imagina um átomo de hidrogênio dizendo isso para o oxigênio. Ou eu ou você, não suporto viver contigo. Nunca teríamos água. Uma célula dizendo isso para outra no nosso corpo. Nunca teríamos nenhum ato grandioso, não teríamos o corpo humano. É impressionante, o ser humano vai na contramão da natureza. Quando junta, não potencializa, reduz. E às vezes realmente é complexo. Uma pessoa sozinha, às vezes, consegue fazer mais do que várias pessoas juntas. Por quê? Porque elas se atrapalham ao invés de trabalhar em conjunto. A capacidade de trabalho em equipe bem-sucedida hoje já é uma qualidade rara. Isso constatado por uma série de pesquisas. Isso é muito engraçado, né? Por que isso funciona em todos os lugares, menos na gente? E o que poderia acontecer se funcionasse? Olha a grandeza. Um átomo de hidrogênio, água. Uma célula e a Pietà. O que poderia acontecer se isso desse certo? Vamos lá, continuando. A natureza leva um tempo muito, muito grande para gerar um ser como o ser humano. E aí nós temos aqui uma pequena escala que vai todos os períodos geológicos, né, desde a criação da própria Terra até a solidificação, até o surgimento dos vegetais, e vai embora. Até que depois disso tudo surge o homem. O processo de agregar e qualificar teria que ir mais rápido. Sabe por quê? Porque nós temos consciência reflexiva. Que diabos é consciência reflexiva? É um nível de consciência que nos diferencia dos animais, que permite que a gente olhe para nós mesmos, saiba da nossa finitude, queira saber de onde viemos, para onde vamos, tenhamos consciência da morte, tenhamos curiosidade para entender o todo, para entender o sentido da nossa presença no mundo, ou seja, a gente tem capacidade de se ver de fora e querer entender o fenômeno que é a humanidade, o fenômeno que é o universo. A gente olha para as estrelas, quer saber de onde elas vieram. A consciência reflexiva é um prodígio, gente. Se vocês pararem para pensar, tudo isso que a natureza gerou nessa trabalheira toda é pouca coisa se vocês considerarem o milagre que é a consciência reflexiva. É o grande invento da natureza. Depois que isso é criado, não era para ir mais rápido a evolução do universo? Era, mas fica mais complicado, inclusive sujeito a retrocessos. Porque daqui a pouco vem um ser humanozinho desse, cria uma bomba, pomba. Desmonta um monte de coisa que a natureza criou, tem que voltar para trás. Ou seja, não só não avança mais rápido, como às vezes retrocede. Ou seja, o ser humano não aprendeu ainda a lidar com a condição humana, de tal maneira que justificasse a natureza tê-lo criado. Justificasse o investimento que a natureza fez para criar a gente. Era para ajudá-la, era para fazê-la avançar mais rápido. Ele ainda não saiu desse estágio de descobrir o que é a condição humana, o que ela lhe permite e o que ele deve à natureza, o que ela espera dele. Já pararam para pensar nisso? Olha, filósofo em geral, ele tem uma certa chatura congênita de se perguntar sobre tudo. E essa é uma pergunta interessante. Vocês já pensaram o quanto a natureza investiu na gente e se a gente está, pelo menos, devolvendo a ela o que ela deu? Você sabe o que é um ser humano com uma longevidade, digamos, de 72, 73 anos, que é o que o Brasil tem hoje, consumindo de água,
de ar que ele respira, da terra que gera o seu alimento, do fogo que consome o seu alimento, que cozinha, que prepara as ferramentas que ele usa. Você sabe quanto a gente consome desses 4 elementos para viver uma vida de 72 anos? E o que a gente dá para a natureza em troca desse gasto enorme que ela tem de recursos com cada ser humano? E não precisa ser uma devolução apenas em recursos. Ela não quer só que você dê para ela água, ar, terra e fogo. Ela quer que você dê para ela aquilo que só um ser humano pode dar. Talvez sabedoria, talvez valores, talvez virtudes, porque isso aí ajuda muito. Isso é uma ferramenta útil. Pensem, gente, a natureza diz, preciso de uma árvore. As árvores presentes fazem o que lhes correspondem, fazem fotossíntese, fazem a troca gasosa de oxigênio com gás carbônico. Precisa de um animal, o animal diz presente, vai lá, sobrevive da melhor maneira possível, perpetua a espécie, não é? Se prolifera, procria. A natureza diz, preciso de um homem. Cadê o homem para dizer presente? O que seria um homem dizendo presente? Seria um homem aportando com aquilo que lhe corresponde, pela consciência reflexiva que recebeu, que é aquilo que se diz que é o ideal humano, valores, virtudes e sabedoria. É isso que ela esperava que a gente desse. Porque valores, virtudes e sabedoria potencializam muito o universo, acelerariam o processo, seríamos ótimos auxiliares da natureza. E nós não damos isso, não entendemos que isso é o auge da natureza humana, isso é o ideal humano. Nós achamos que viemos aqui para construir coisas. Vocês acham que a natureza precisava da gente para construir o quê? Máquinas voadoras. Ela construiu um monte de cometa que está voando para todo canto, os próprios planetas estão voando. Objetos que voam à velocidade da luz. Mas ela já não criou a velocidade da luz? Para que ela precisava da gente para isso? Só tem uma coisa que ela precisa da gente para construir. Homens. Porque existe uma lei incômoda, que é a lei do livre-arbítrio, que não permite que ninguém seja forçado a ser um ser humano pleno. Tem que ir com as próprias pernas. Aliás, eu ando fazendo baixos assinados para pedir a revogação da lei do livre-arbítrio. O que vocês acham? Porque vamos e venhamos. Não sei se ela está dando lucro ou prejuízo. Mas, enfim, a única coisa que a natureza precisa de nós é que a gente seja humano. Um ser humano é capaz de reverter todas as crises do mundo, na plenitude da condição humana, cá entre nós. Vocês acham que o problema, por exemplo, da fome é falta de alimentos ou é falta de fraternidade? O problema da miséria humana em geral é falta de bens materiais ou é falta de honestidade, de integridade, de valor? Percebem? O que está faltando são elementos humanos. A gente deveria olhar para cima para procurar o que está faltando. Porque um ser humano, quando assume o seu lugar, ele cuida da escassez de água no planeta, ele cuida da devastação das florestas, ele cuida da extinção de animais, como diz a tradição bíblica. Tudo mais será dado por acréscimo. Portanto, eu desafio vocês a me encontrarem um ser que esteja em maior perigo de extinção do que o homem. Topam o desafio? Eu vou procurar mico-leão dourado, vocês vão procurar homens na plenitude da condição humana. Vamos lá, eu quero ver. Eu te aposto que eu chego aqui com uns 4 mico-leão dourados. E você vai ter dificuldade de encontrar alguém assim. Houve um filósofo, Diógenes, que era um atrevido de marca maior, que ele andava ao meio-dia pelas ruas de Atenas com uma lamparina, meio-dia, com uma lamparina chegando perto assim do rosto das pessoas. O pessoal perguntava, o que você está procurando essa hora com lamparina, Diógenes? Estou à procura de um homem, mas hoje eu vou voltar para casa de novo fracassado, não encontrei nenhum. O Diógenes viveu lá pelos 70 e tantos anos, não achou um. Então a coisa está difícil, não é de hoje, certo? Então, o ser humano, na plenitude da condição humana, ele é muito bom de conviver, sabia? Ele é muito tolerante, ele é muito respeitoso com as possibilidades do outro, tem muita empatia. Ele é uma pessoa ótima de conviver. Portanto, talvez o que esteja faltando não esteja no outro, esteja em nós mesmos. Óbvio, né? A conclusão bem em lugar comum. Mas, continuando, vamos lá. Platão falava sobre isso. Almas gêmeas, ele tem um diálogo chamado Banquete. Platão, vocês sabem, foi um dos maiores filósofos da história. Só que depois que a Rede Globo pegou esse conceito de almas gêmeas, ele não presta mais para nada, né? Então vamos esquecer a Rede Globo. Almas gêmeas são simplesmente 2 pessoas que juntas crescem mais do que cresceriam sozinhas. Pode ser um casal, podem ser 2 amigos, pode ser um pai e um filho, qualquer reunião de 2 seres humanos que juntos crescem muito mais como seres humanos do que cresceriam sozinhos.
São almas gêmeas, sabia? Simplesmente é essa a ideia. Eu entrei na tua vida para fazer com que você cresça mais do que cresceria sem mim. Você entrou na minha vida para fazer com que eu cresça mais do que cresceria sem você. Eu seria só, digamos, uma metade ali daquele tal, que só faz esse movimento pendular, né? Não sai do lugar. Você é a outra metade. Quando a gente encaixa, bom, é uma circunferência, gira. É um dos maiores inventos da humanidade, né? Que é a esfera, é a roda. Então é um invento maravilhoso quando a gente consegue trabalhar juntos, aportando um à vida do outro. Existe um outro pensador romano chamado Sêneca, o maior orador da história, que era muito provocador também. Ele diz o seguinte: olha, de vez em quando você tem que olhar para trás e ver se o fato de você estar convivendo com as pessoas que conviveu a vida inteira foi bom ou mal para elas. Já tiveram essa curiosidade? Fulano, se não tivesse me conhecido, estaria melhor ou pior do que está? Ou seja, eu agreguei ou eu subtraí da vida dele? Porque um dia você vai chegar diante da morte, é inevitável, vai ter que olhar para trás. Já pensou deixar para fazer essa constatação só na hora da morte, onde não dá mais para mudar, e chegar à conclusão que se as pessoas não tivessem te conhecido, seriam melhores? Ou seja, que você não somou a vida de ninguém. Eu não consigo nem imaginar uma possibilidade dessa, deve ser um terror. Mas será que é impossível? Alguém que passe pela vida e não seja um fator de impulso, de crescimento para ninguém que conviveu com ele? Será que isso é impossível? É trágico, mas eu acho que não é impossível. Ele dizia: a pior somatória de vida que alguém pode ter é essa. Aí ele vem com uma frase maravilhosa que diz: certifica-te de que és fator de soma nas pessoas em cujas vidas participas. Para as pessoas em cujas vidas participas. Certifica-te, dá uma olhada de vez em quando. Encontrei com um amigo no meio da rua, conversei 5 minutos. Ele saiu melhor do que estava antes, a consciência é mais elevada ou mais baixa? E a minha? Ou seja, esse ponto de encontro puxou os dois para cima ou baixou ainda mais a consciência? Porque a partir da tua consciência vem tudo que você vai fazer depois. O grau onde está vibrando tua consciência determina o que você vai fazer depois. Tá? Então é um elemento muito interessante entender. Nós éramos humanidade para sermos todos almas gêmeas. Contrariamente à telenovela da Rede Globo, todos nós éramos para ser almas gêmeas. Era para estar aqui para que a gente crescesse mais juntos do que cresceríamos separados. Nascemos para isso, fomos feitos para isso. A natureza humana tem esse poder. Vamos lá. Harmonia das diferenças. Esse é um outro desafio que eu coloco para vocês perceberem. Eu gosto muito desse quadro. Isso aí é um fragmento da Alegoria da Primavera de Sandro Botticelli. Não sei, cada um tem o seu gosto. Eu acho muito bonito. Para aqueles que acham bonito, como eu, por que vocês acham que isso é belo? Além das formas do desenho, você percebe que tem várias cores diferentes, harmoniosas entre elas? Eu digo, não, tem cor demais aí. Eu só gostei do verde. Pego e pinto tudo de verde. Acabou a beleza, né? A beleza não é a harmonia dos contrastes, dos diferentes? Cada um preservando a sua individualidade. Você combina. A harmonia das diferenças produz a beleza. Numa melodia que você gosta, como é que é? Pense, qualquer melodia. Não é diferentes notas musicais harmoniosas entre si que provocam uma bela melodia? Eu digo, não, tem nota demais nisso aí. Só dó. Dó. Nem o samba de uma nota só tem realmente uma nota. O João Gilberto, recentemente falecido, sabia disso. Tinha que combinar várias notas. Não tem beleza em algo que não tem diversidade inteligentemente combinada. A beleza nasce assim. Esse é um outro problema que a gente tem hoje em dia. Tem tanta confusão na sociedade, tanto problema de convivência, que a gente acha que para não ter problema a gente tem que ser igual a todo mundo. Aí massifica. A massificação não é bela, ela é frustrante, ela gera infelicidade, gera homens incompletos, e homens incompletos são muito encrenqueiros, não resolve. Nós não nascemos para sermos todos iguais, mas cada um ser profundamente aquilo que é, conscientemente, saber o que é, e harmonizar-se com os demais e produzir um quadro como esse. A harmonia das diferenças produz a beleza. Ou seja, também a arte fala sobre isso. É a mesma ideia. Vamos lá. Geometria espacial, uma pirâmide. Muitas vezes na história, inclusive o próprio Egito falava disso, eles colocavam a pirâmide como uma representação da evolução humana.
Então imaginem, aí eu coloquei uma pirâmide com 4 faces, você poderia colocar infinitas. Eu posso subir, digamos, através da filosofia, embora a filosofia seja universal, né? Pegar uma coisa mais específica. Eu posso subir a pirâmide sendo professora. Eu quero chegar ao ápice da condição humana, que são valores, virtudes e sabedoria, através da pedagogia. Ela quer chegar como engenheira, ele quer chegar como arquiteto, ele quer chegar como médico. Vocês percebem que cada um, dentro daquilo que faz, se tem uma intenção de se tornar um ser humano melhor, servir, cada vez mais pensar no todo, todos vão subindo, e à medida que se aproximam ali do ápice da pirâmide, nosso vermelhinho está meio fraquinho, à medida que se aproximam do ápice da pirâmide, vão se aproximando também uns dos outros. Quem sobe vai ficando mais juntinho, não é não? Geometria, se vocês não gostam, briguem com a geometria espacial. Mas o que é fato é, você sobe por qualquer face da pirâmide, você vai entender cada vez melhor a medicina dele, a engenharia dele, a minha pedagogia, a medicina dela. Ou seja, quem cresce fica mais próximo dos demais, compreende melhor os demais. Aí a pergunta fatal. Se você está ficando cada vez mais distante e encrenqueiro com todo mundo, você está subindo ou descendo? Geometria, não sou eu. Não fiquem com raiva de mim. A geometria diz que quem está afastando de todo mundo é porque está descendo. Isso é um sentido indiscutível. Tá? Ou seja, mais um testemunho de que nós tem uma relação muito grande com o que a gente está fazendo com a nossa vida e a dificuldade de estarmos uns com os outros. O problema é mais dentro do que fora. Tá? Continuando. E é bom que vocês não ficam com raiva de mim, porque quem disse foi a geometria, não fui eu. Tá? Aqui mais uma coisa interessante, aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A astronomia. Todo mundo sabe que no nosso sistema solar, nos sistemas solares em geral, o Sol é que dá vida, sustenta, viabiliza a harmonia em todos os planetas. No nosso sistema só se conhece vida na Terra, mas de qualquer maneira a existência de todos os planetas, a órbita deles, uma temperatura razoável, a possibilidade de existência, tudo depende do Sol, tudo gira em torno do Sol. Portanto, a gente poderia dizer que é como se fosse uma família, um sistema solar. Existe um centro, como se fosse um pai que sustenta a vida e tudo mais gravita em torno dele. Mas como é que ele sustenta todos esses planetas? Como é que ele viabiliza esse sistema solar? Oh, eu amo muito a Terra, vem cá, minha querida, deixa eu te dar um abraço. O que aconteceria? Ele esturricaria a Terra. Para que ele se mantenha com todos esses planetas gravitando à sua volta e bem, é uma questão de distância e de ritmo corretos. Cada um no seu lugar, no ritmo correto e na distância correta. Ou seja, no ritmo e na distância correta, você é capaz de se harmonizar com qualquer ser no universo. Claro que isso pode mudar ao longo da tua vida, mas em cada momento você tem que saber o ritmo e a distância correta. Não suporto conviver com tal pessoa. Bom, talvez, dado o nível de consciência que estamos agora, a sua distância de mim deveria ser um pouquinho mais longe. E um ritmo talvez mais espaçado, onde a gente não estivesse ali se roçando todos os momentos do dia. Tá? Eu encontro uma distância e um ritmo onde eu consigo conviver bem com você, e nenhum dos dois fere um ao outro. Bom, isso é eterno? Não, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Talvez num outro momento, essa distância e esse ritmo possa se tornar mais próxima, mais intensa. Saber se colocar na posição em que a tua relação com o outro fica harmoniosa. Está muito atritiva? Talvez o ritmo esteja muito intenso, talvez a distância esteja muito próxima. Mas não tem essa de ou eu ou ele. Eu e ele, ambos. Mas como Platão dizia, a justiça significa encontrar o lugar certo de cada coisa, onde todas as coisas se justificam. Achar o lugar certo onde as relações se harmonizam. Por exemplo, se eu passasse um abaixo-assinado para vocês, perguntando se vocês gostariam de preservar a onça do Pantanal, todo mundo assinaria, não é? Eu acho, é uma boa causa, tem que preservar mesmo. Mas aonde vocês querem preservar a onça do Pantanal? Que ela no Pantanal e você aqui, né? Alguém quer levar a onça do Pantanal para dentro do seu apartamento? Percebam que nós temos que trabalhar em harmonia com tudo, mas achando a distância e o ritmo onde as coisas se justificam, ficam bem, sem excluir ninguém, sem excluir a possibilidade de que essa distância e esse ritmo mude em outro momento. Tá? Mas saber manter aquela distância onde ambos se preservam.
Ainda que haja uma conjuntura que faça com que fiquem muito contíguos espacialmente. Saber encontrar uma distância interna, onde um respeita os limites do outro. Até aquele ponto onde tudo se harmoniza. Basta você não considerar a possibilidade de excluir o outro. Eu vou ter que conviver com ele. Não existe a possibilidade de excluí-lo da minha vida. E você vai procurando, então, com a inteligência, com a criatividade que é própria do ser humano, a distância e o ritmo onde as coisas se harmonizam. Tudo no universo funciona assim. O mais gelado dos planetas, microplanetas, Sedna, que vive lá no limite do sistema solar, se harmoniza com o Sol. Naquela distância, se ele chegar perto demais, o Sol derrete ele todo, que ele é puro gelo. Ou seja, isso é uma outra lição interessante sobre a convivência. Vocês estão conseguindo fazer ponte entre isso e a vida de vocês? A vida familiar, os contatos sociais. Talvez a distância tenha sido mais próxima no passado, mas agora demande um pouco mais. Ir ajustando a cada momento para que ninguém seja fator de subtração na vida do outro. Para que tudo flua. Isso é muito interessante, gente. Houve um grande filósofo chamado Marco Aurélio, imperador de Roma, filósofo de uma escola de filosofia chamada estoicismo. Ele dizia o seguinte: a morte de um único ser humano me empobrece. Significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Vocês percebem que cada um de nós tem uma essência, uma mensagem a dar ao mundo. Se eu deixo de conhecer uma pessoa que entrou no meu caminho, que eu poderia ter conhecido, é uma parte da sinfonia do universo que eu não vou ter, é uma nota que eu perdi. É uma peça do meu quebra-cabeça que eu não vou montar. Porque cada ser humano tem uma mensagem única e irrepetível. E se nós temos a curiosidade de entrar no mistério do outro, conhecer profundamente o outro, ele nos agrega algo precioso que nenhuma outra pessoa poderia dar. Existe um livro da tradição oriental budista, que é o Dhammapada, que diz o seguinte: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Cada um de nós tem uma palavra para pronunciar, que só nós podemos pronunciar. E o mundo está sedento dela. O mundo necessita desse recado que nós viemos aqui para dar. Isso é a nossa essência mais profunda. O mundo necessita do nosso recado. E se nós entendemos isso, também somos curiosos em entender o recado do outro. Apagar os nossos preconceitos, as nossas visões distorcidas, fazer um certo silêncio interior e ouvir o que o outro tem a dizer. Quem trouxe Nova Acrópole para o Brasil foi um professor chileno chamado Michel Echenique. Ele era uma figura, engraçadíssimo. Faleceu já tem uns 5 anos. Toda vez que um aluno ia fazer uma pergunta para ele, ele ficava numa posição bem típica dele. Ele era grandão e ficava assim olhando para baixo. Eu ficava curiosíssima, eu era garota nessa época. Curiosa para saber o que ele estava fazendo. Já sou filósofo, ainda era garota, bisbilhoteira, uma conjunção de atributos. Tudo que ele fazia eu ia lá perguntar. Aí um dia eu fui lá perguntar: professor, o que o senhor fica fazendo quando as pessoas te perguntam as coisas, que o senhor fica olhando assim para o chão parado? Ele disse: nada, fico esvaziando a mente. Se eu pensar alguma coisa, eu distorço o que a pessoa está dizendo. Eu quero sentir a pessoa, não quero poluir em nada o que ela está dizendo. Eu quero senti-la, quero despejar nenhuma impressão minha. Então eu fico segurando a mente para ela ficar vazia, para eu sentir o que o outro está mandando. Você percebe que isso é que valorizar o outro, é empatia? É perceber que o outro tem alguma coisa preciosa e eu quero saber o que é, o interesse verdadeiro pelo outro, que é um dos atributos mais belos do ser humano, a tal da empatia. Saber se colocar no lugar do outro, entender o mundo do outro, aprender do mundo do outro. Então isso é muito interessante. Cada ser humano à sua volta tem um mistério ímpar e irrepetível. Você anda no táxi, conversa com alguém, ou encontra uma pessoa na rua, às vezes fugazmente. Qualquer pessoa à tua volta tem um mistério que talvez pudesse resolver aquela questão que ainda não tem resposta na tua vida. Considerar isso é uma coisa muito bonita, começa a dar um tom humanista à vida. Nós viemos aqui para nos encontrar e dar recados uns para os outros. Você já entregou o seu? Já disse a sua palavra sagrada que traz consolo a quem a ouve? Você não pode tombar sem dizer a palavra que veio dizer ao mundo. Pode tombar sem fazer o seu trabalho fundamental, que é comunicar o seu segredo ao mundo. Quem é você e o que você veio dizer. Atrito não é mal. Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou me movimentando nesse tapete de um lado para o outro, porque existe atrito entre o meu sapato e o chão. Senão eu não saía do lugar. Nós estamos aqui vivos e sadios, porque existe atrito no nosso corpo cada vez que um vírus, uma bactéria tenta entrar.
O atrito é necessário para a vida, o atrito é necessário para o deslocamento, o atrito é necessário para o fogo. Olha lá o fósforo na caixa de fósforo. Agora, o problema não é o atrito em si, porque os atritos aparariam as arestas, sairia todo mundo maior no outro lado. Havia um filósofo chamado Hegel, que ele dizia que as relações são tese, antítese e síntese. Eu tenho uma visão, você tem outra, vai produzir um atrito, somos diferentes. Mas um vai polir as arestas do outro e vai sair uma síntese, que todos os dois vão sair maiores do que chegaram. Você aprendeu comigo, algumas coisas tuas estavam erradas, eu aprendi com você, algumas coisas tuas estavam erradas, mas ambos tinham pontos de vista certos. Então saímos os dois numa síntese onde ambos ganham. Quando acontece isso? Quando todo mundo aí tem humildade e ânimo de aprender com o outro. Sabe quando é que o atrito começa a ficar um caos? Quando alguém se sente dono da verdade, aí a coisa fica feia. Aí começa a ter aquilo que nós conhecemos como a disputa de touros. Um touro batendo de testa com o outro. Quem se acha dono da verdade, ou você está comigo ou está contra mim. Não quero aprender nada com você. Quero impor a minha verdade. Se você não aceita, eu vou brigar até tombarmos os dois. Ou seja, um tipo de prepotência, de isolamento, de achar que sabe tudo, que é dono da verdade, é um dos ingredientes fundamentais para a gente infernizar a vida da sociedade e a nossa, inclusive. Olhem para si mesmos no espelho e digam, você não é dono de nenhuma verdade. Tenha humildade de olhar para dentro e saber que a maior parte dos seus pensamentos nem são seus. Você é coletor da sociedade. Saber o quão pouco você sabe de si próprio, o quão pouco sabe do mundo. Se nós não abrimos mão dessa ideia de que somos donos da verdade, esqueçam, a convivência é impossível. Ou o outro se submete, ou o outro é eliminado. É jogado fora da sua vida. E isso... Olha, somos 7 bilhões de seres humanos nesse planeta. 7 bilhões de donos da verdade, cada um com uma? Não vai dar. Era melhor que chegássemos à conclusão que todos nós sabemos muito pouco. E saíssemos compartilhando, que talvez desse alguma coisa, se somássemos o pouquinho que cada um tem. Tá? Então, essa é uma concepção errada. Não é o atrito que é mal. É como você resolve o atrito. Os atritos podem fazer crescer muito. Aliás, eu acho que estamos juntos para isso. Os atritos são necessários. Tá aí, momentos de inverno e de verão. Aí já é uma briga um pouco mais filosófica que eu queria explicar para vocês. A natureza tem momentos de outono e inverno onde ela recolhe, a vida se recolhe. E de primavera a verão onde a vida se expande. A gente deveria aprender com essa lição da natureza. Gente, hoje, a filosofia fala isso há sei lá quantos anos. Falam que desde Pitágoras, né? Eu acho que é muito mais. Mas se for só Pitágoras, são 2.600 anos. Que a filosofia fala uma coisa básica. Aprenda da natureza para entender a si próprio. Hoje nasceu uma ciência muito interessante, inclusive, chamada biomimética, que chegou à conclusão disso, que o ser humano tem que aprender da natureza para poder ser um ser humano melhor. Gente, que novidade! Pitágoras falou isso a vida inteira. Agora a gente redescobriu isso. O que significa isso? Você quer saber o que é um bom líder, por exemplo, que é uma coisa que hoje está na moda? Olha como é que a tua cabeça lidera o teu corpo. Como é que seu cérebro, a sua mente lidera o seu corpo. Ela só pensa em si mesma? Ou ela pensa no bem do todo? Que ela é capaz de administrar de tal maneira que todo o corpo seja beneficiado. Começa a olhar os critérios que ela utiliza para comandar o corpo. Ela é o melhor líder que tem. Você quer saber como é a paz? Olha como é que o teu corpo faz para manter a saúde. Se organiza, administra bem o funcionamento das partes, mas coloca uma defesa clara, de tal maneira que qualquer coisa que seja prejudicial entrou, bate e bota para fora. Não é assim? Ou seja, ele não é passivo, ele é pacífico. Ele tem a capacidade de criar um limite aqui dentro da harmonia e de fora, se não veio para somar, fora. E ele é pacífico. Tenta ir com um discurso passivo para os teus glóbulos brancos, para ver o que eles vão dizer. Não, meu amigo, aceite tudo. Você tem que se contemporizar, aceitar de tudo. Imagina se ele entra nessa e aceita de tudo. Morremos na hora. Vocês percebem que isso é uma lição de paz? Que a nossa cabeça nos dá uma lição de liderança? Que a natureza que está aí na nossa janela nos dá uma lição de harmonia, porque não existe uma folha igual a outra numa árvore. E se harmonizam ali as diferenças e produzem um conjunto belo. Uma floresta como a Amazônia, ela tem tanto valor, por quê? Porque tem a maior diversidade biológica do planeta.
Ela é uma lição de como as diferenças podem conviver em harmonia. Aprender da natureza. Isso ajudaria, faria a gente ganhar muito tempo e não inventar tanta bobagem como a gente inventa. Tá? Então, a natureza tem momentos de recolhimento e depois de expansão. Você também tem que ter. Você não pode sair no mundo de mãos vazias, sem ter nada a dar para os outros. As pessoas precisam de respostas. As pessoas precisam que você as conduza para um caminho que faça a diferença. Elas precisam saber como se conduzir agora, como viver. Está todo mundo carente de respostas. Você tem que, de vez em quando, se recolher para dentro de si próprio. Refletir a respeito da tua vida, de todos os ensinamentos que recebeu. Refletir a respeito do que justifica tudo isso. Por que tudo isso aconteceu na minha vida? O que me permitiu aprender? Rever os traumas para ver que agora, com a cabeça fria, eu percebo que aquele fato foi bom para mim. Porque se não tivesse passado por ali, não seria o que eu sou hoje. Fazer uma síntese, perceber que a tua vida não foi caos, que tudo teve uma lógica para te trazer ao momento presente. Aprender da vida, sintetizar tudo que você aprendeu. Depois de mergulhar dentro de si, você sai para a rua como? Com os braços repletos de frutos. Tem alguma coisa para oferecer para as pessoas, tem uma forma de ajudar, tem ensinamentos para transmitir. Ou seja, a natureza se internaliza, mergulha a semente lá debaixo da terra, fica quietinha, depois sai cheia de flores e de frutos, tem o que oferecer. Existe uma antiga máxima que um mestre de filosofia dizia aos seus discípulos, mas que serve para qualquer pessoa, embora eu acho que vocês todos são filósofos, estou seriamente desconfiada, ou pelo menos vou tentar fazer que sejam. Porque é simplesmente uma forma de encarar a vida querendo aprender e querendo ser fator de soma. E vocês podem e devem ter, porque todo ser humano tem esse potencial. Tá? E esse filósofo dizia o seguinte, que ninguém possa dizer de você, ser humano, eu passei por ele e não me deu nada. Entenderam isso? Passou por você alguma coisa que agregue. Mas cadê a oficina onde você fabricou isso? Onde você fabrica isso que você vai estar permanentemente oferecendo? Então, ciclos de estar consigo mesmo e construir identidade, construir valores próprios, pensar nas coisas que você acredita. Por que eu acredito nisso? Eu provavelmente copiei do meio, daquilo que está na moda, porque eu nunca pensei sobre isso. Por que eu tenho tal preconceito? Olha, isso eu devo ter copiado das formas mentais que estão por aí. Porque eu nunca tive uma experiência para achar que isso não presta, nunca me fez nada. Por que eu odeio tal personagem público? A maior parte de nós é clonado, não é nosso, é copiado do meio. Gente, olhem para a história e me digam um único homem que tenha feito alguma coisa que tenha valor, que fosse produto do meio, que pensasse segundo a moda. Me digam um único momento histórico que a moda estava certa. Falem aí. Qual era a moda na época do nazismo na Alemanha? Judeus são os demônios, não é isso? Qual era a moda no período escravocrata? Todas as pessoas de pele negra não prestam para nada. Qual era a moda? Gente, moda nunca foi uma coisa muito recomendável para ser conselheiro de ninguém. Parem para pensar. E os homens que fizeram coisas grandes eram homens que estavam fora de moda, que pensavam por si mesmos. Será que só agora a moda está boa? Como é que você entrega toda a sua vida a isso? Nunca deu certo, só agora que vai dar? Não mudou tanto assim não, gente. O dever de construir a si mesmo para ter o que compartilhar. Isso é um elemento fundamental para a convivência. Uma vez, eu estava numa livraria, uma história boba, mas eu gosto de contar história boba para vocês perceberem que a gente está sempre aprendendo em tudo, deveria ser assim. Isso é o espírito filosófico. Estava numa livraria, não sei por que cargas d'água, resolvi folhear o diário da Marilyn Monroe. Vi as caras escandalizadas dele. O que ela estava lendo isso? Estava, não sei por quê, me deu curiosidade. Fui folhear, lá no meio, num determinado momento, a Marilyn Monroe. Ela escrevia assim no diário dela. As pessoas dizem que me amam, mas elas não podem me amar porque nem me conhecem. Aliás, nem eu me conheço. Eu vou morrer uma estranha para mim mesma. Eu achei aquilo tão doloroso, gente. Se eu pudesse, eu entregaria um folheto de filosofia para Marilyn Monroe imediatamente. Nem eu me conheço, vou morrer uma estranha para mim mesmo. Vocês não acham que a gente está meio parecido com isso, não? Ou seja, se não temos nada para dar, queremos que o outro nos dê. E ficamos meio vampiros, querendo só receber, nada para dar. Homem que não tem identidade, não tem vida interior, está sempre de mãos vazias e reclama que os outros não lhe dão nada. Aí começa a vitimização. Coitadinho de mim, ninguém me dá nada. É uma outra história que também é o caos para a vida em sociedade, é a tal da vitimização. Mundo de coitadinhos, todo mundo paciente, nenhum médico.
Continuando. Gente, da tradição egípcia, eles usam uma coisa chamada princípio da neutralização. E Platão também fala uma frase que tem muito a ver com esse princípio da neutralização. Ele diz o seguinte, prestem atenção: a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer como ser humano. O que vocês acham dessa frase? A melhor coisa que você vai fazer para uma pessoa que você ama não é ficar o tempo todo grudada do lado dela. Às vezes isso só desgasta o relacionamento. É se virar e dar a batalha para ser um ser humano melhor. De tal maneira que a tua presença inspire ela a crescer, a encontrar solução para os seus problemas, que você tenha algo a aportar para elas e possa garantir, inclusive, a qualidade do seu amor. Porque um homem superficial não garante nem o seu próprio sentimento. Hoje ama e daqui a pouco não ama mais. E esse princípio da neutralização egípcio também é bem interessante. Imaginem vocês, lá na base, eu coloquei ali uma imagem, não sei se está dando para vocês entenderem. Na base desse triângulo tem 2 pontos, são 2 crianças brigando por um ursinho. Então ali estão quase rasgando o ursinho, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí chega um ponto acima, que é o pai, e diz: olha, meninos, parem com isso. Vocês vão rasgar o ursinho, vão ficar os 2 sem. Entrem num acordo, um brinca agora, o outro brinca daqui a pouco, não é isso? Por que ele pode neutralizar esse conflito das crianças lá embaixo? Porque ele subiu um degrau de consciência. Ele não deseja mais esse tipo de experiência. Ele não deseja mais o ursinho. E, portanto, a consciência dele subiu um grau de maturidade. Ele pode harmonizar os conflitos que estão lá embaixo. Se ele ainda desejasse esse tipo de experiência, ele era o terceiro lá brigando pelo ursinho. Não conciliava o conflito, piorava. Aí vocês imaginem que o pai, que está ali em cima, está aqui a bolinha vermelha, o pai que está ali em cima, daqui a pouco vem o pai da outra criança. E diz: rapaz, que você está dando ordem para o meu filho? Eu não gosto que ninguém mande no meu filho, não. O que você está fazendo? Não, eu só estou querendo ajudar. Não, mas eu não quero. Enfim, se estabelece um conflito nesse patamar aqui, né? Entre esses 2 pais. Aí vem o avô. Meu avô diz: rapazes, vocês dois marmanjos, brigando por causa de uma besteira dessa. Não estão vendo que todos os 2 querem o bem das crianças? Se unem, parem de besteira. Por que o avô pode fazer isso? Porque a consciência dele subiu mais um degrau, está lá em cima, né? Eita, agora a coisa ficou feia. Pronto, está lá em cima a consciência do avô. Então ele pode neutralizar conflitos nesse patamar. Não deseja mais ser reconhecido como o melhor pai. Já passou essa fase dele. Isso não é mais uma coisa que ele deseja como experiência. Aí o avô está lá tranquilamente, contente porque resolveu o problema. O que acontece? Vem o avô lá da outra criança. Rapaz, eu sou mais velho que você. Quem tem sabedoria aqui para ensinar esses rapazes sou eu. O que você está dando lição para o meu filho? Você está pensando, eu que sou mais velho que você, fica quieto. E o outro ali, e já entra um outro patamar de conflito lá em cima, né? Entre os avós. Teria que ter alguém ainda mais maduro e mais sábio, não necessariamente de idade, mas de consciência, para chegar e dizer: olha, seus velhos vaidosos, tomem juízo. Vocês deveriam trabalhar juntos e não brigando um com o outro. Percebe que quando você cresce, quando você amadurece como ser humano, quando eleva a consciência, você começa a ser neutralizador de conflitos naquele nível que você não está mais. Não deseja experiências naquele patamar. Como não deseja, se torna um árbitro perfeito. O que nos faz capazes de conciliar conflitos, não só resolver os nossos, mas conciliar conflitos no mundo, é crescer e amadurecer como seres humanos. Valores, virtudes, sabedoria. Crescer em direção ao ideal humano. Esse é o real tempo. Nossa, dava para falar de tanta coisa, eu estou aqui me reprimindo para não falar demais. Mas tem que considerar que o tempo que a gente considera hoje, que é o tempo de relógio, não é o tempo real. O tempo real é o tempo, é os deslocamentos que a gente teve em direção ao ideal humano. Hoje eu tenho um pouquinho mais de valores. Eu tenho mais uma virtude. Eu poli as arestas dos defeitos. Eu tenho um pouquinho mais de sabedoria para lidar com as situações. Houve tempo real para mim. Se passa 10, 20 anos e você não muda nada por dentro, só por fora, só a biologia funciona, mas você não amadurece nada, só houve tempo de relógio. No tempo real você está parado. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano. E quando você dá um passo em direção ao ideal humano, você pode conciliar tudo aquilo que ficou para trás. Aí começa a poder prestar um serviço de harmonizador e não de encrenqueiro mor. Você começa a ser um harmonizador num nível que você já superou. Agora, no mundo que ninguém cresce como ser humano, quem vai harmonizar o quê? Percebem? Isso é uma condição interna.
Num mundo onde ninguém cresce, não há como harmonizar nada. Ok, até aqui? Todos acordados? Todos estão me prestando aquele favorzinho maravilhoso de não deixar o vizinho dormir? Todos tranquilos? Então vamos lá. Prova de matemática. Todo mundo amou a vida inteira isso, né? Era um dia de plena felicidade. Imaginem vocês, o garoto odeia, fica doente. Já vi criança que tem febre, porque tem prova de matemática no colégio. Fica triste, chora, faz aquele drama. O pai sabe que é bom, não é isso? Sabe que as provas vão fazer com que ele aprenda algo que no futuro vai permitir contabilizar a sua vida, a sua economia, lidar com recursos. O pai sabe que é bom. Por quê? Porque está no outro patamar de maturidade. Mas não sabe aplicar essa lição que ele está vendo acontecer no filho dele em todas as circunstâncias da vida. Não tem visão simbólica. Porque senão ele saberia que quando ele mesmo está metido numa encrenca e está com dificuldade para resolver, existe um pai acima que sabe que aquilo é bom para ele. Que as provas não são para eliminar ninguém, são para que você, ao lutar contra as suas limitações, cresça. E elas vêm por necessidade de crescimento. Porque nós necessitamos crescer. Nós atraímos para a nossa vida as provas. Ou seja, não é culpa de ninguém. Não torne tudo pessoal. É como se você tivesse vindo ao mundo com um cartão cifrado. Eu preciso desenvolver a paciência, eu preciso desenvolver mais tolerância, eu preciso desenvolver mais iniciativa. Esses elementos que você tem que desenvolver vão atrair magneticamente as provas que você necessita passar para crescer. Portanto, se você necessita desenvolver a paciência, vai aparecer um monte de chatos na sua vida. Eles não vieram porque querem te chatear. Eles são chatos porque é a melhor coisa que eles conseguiram ser. Mas eles vieram para a tua vida porque você chamou. Para talvez, num determinado momento, você olhar e dizer, o mais chato aqui sou eu. Entendem? Não é uma questão de pessoas. Se você precisa passar por uma situação, passaria de qualquer maneira. Se não fosse essa pessoa, seria outra circunstância, outra pessoa. As pessoas não são culpadas pelo que acontece com você. E nem elas têm defeitos para te contrariar. Elas têm defeitos porque foi o melhor que elas lograram ser até agora. Mas elas entraram na tua vida porque você precisava superar certos elementos que elas te proporcionam. E assim a gente se atrai mutuamente. Não há acaso. No mundo que reina o acaso, a filosofia é inútil. Uma das coisas que é importante quando você para fazer essa reflexão interior, fazer um diário, pensar um pouco sobre a sua vida, uma das coisas que são boas é exatamente você perceber que nunca houve nada casual. Nunca. Tudo que você passou era necessário para você ser o que você é hoje. Vocês nunca fizeram isso não, gente? É um dos exercícios mais salutares do mundo. Passou a infância e a adolescência toda reclamando que o pai era muito duro. Num determinado momento você percebe que essa dureza está dentro de você, até maior. Mas quando você vai manifestar essa dureza, você freia. Por quê? Porque você já foi vítima de alguém muito duro. E essa experiência te impede de manifestar esse defeito agora. E aí você percebe que se você não tivesse passado por aquele pai, seria um troglodita. Vocês nunca uniram as duas pontas da tua vida? E justificaram todos os fatos? Vocês nunca perceberam que a vida não é casual? Quando você chega a essa conclusão, você começa a chegar a um monte de aprendizados a partir de tudo que viveu. Isso é vida interior, isso é observar, fazer um diário, refletir, começar a juntar as pontas da vida. E começar a parar de colocar a culpa de tudo no outro, como dizia Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Cada um está aqui vivendo a sua experiência e fazendo o melhor que pode. E os defeitos morais são muito mais complicados que os defeitos físicos. Se uma pessoa tivesse um defeito físico, você não diria, ela tem esse defeito para me contrariar. Mas se ela tem um defeito moral, você diz, ele está me perseguindo. Não, é o melhor que ele logrou ser. Quem sabe você ajuda um pouquinho. Então, provas, se a gente soubesse que elas são para nos promover, seriam bem menos dolorosas. E não transferisse a culpa para ninguém. E entendesse que isso é a lei da vida. Você vai entrar num jogo que tem que entender as leis do jogo, porque senão vai perder sempre. Entenda as leis do jogo. São as leis da vida. As provas estão aí para nos fazer chegarmos aonde a gente tem que chegar. É uma escada. Você está numa horizontal, a escada vem e coloca uma parede na tua frente. Ela não quer que eu suba, não. Ela quer que você suba em outro patamar. Aí você sofre, bate com a cabeça contra a parede até que descobre o outro patamar e sobe.
Ou seja, a dimensão vertical da escada não é tua inimiga. Ela quer que você desenvolva a musculatura e pise num outro degrau. E assim você vai subindo. É a mesma ideia. Conflitos internos. Rapidamente falando para vocês. O que é um ser humano? Muitas tradições falam sobre isso. Algumas chegaram à conclusão que o homem é composto. Algumas falam de 4 elementos, outras falam de 3, mas é mais ou menos a mesma ideia. Que o homem tem um corpo físico, um corpo energético, que é essa energia que nos faz nos movimentarmos, é a diferença entre uma máquina parada e uma máquina ligada na tomada. Nós temos energia, vida circulando em nós. Emoções e mente. E algumas falam de uma mente superior que estaria conectada a algo maior. Mas, a princípio, esses 4 elementos. Você não sabe conciliar conflitos externos, provavelmente você não sabe conciliar também os internos. Porque cada veículo que existe dentro de nós tem aquilo que interessa a eles. Qual é o interesse máximo de um corpo que não foi bem educado? Que você não tem domínio dele? Ficar na cama eternamente, de preferência sendo servido de bandeja. É isso? Para não ter o trabalho de ter que ir até a cozinha. A preguiça, se você largar o corpo físico, é o defeito predileto do corpo físico, se ele não foi educado. Ele não quer fazer nada. Dolce far niente. Corpo energético, se você não educá-lo, ele é ambicioso, ele quer mais e mais e mais energia. Passa a fazer da vida um sistema de captar energias e ter mais. Vira um ambicioso. O emocional, se você não cuidar dele, vai virar um carente, um passional totalmente descontrolado. Vive eternamente buscando emoções fáceis, não aprofunda nada, está sempre carente, está sempre apaixonado. E o mental, se você não cuidar dele, é um curioso que só quer olhar as coisas, mas não quer se comprometer com nada. Bedelha tudo que existe no universo, mas não tem capacidade de compromisso. Ou seja, você tem que educar esses 4 elementos e fazer com que eles se entendam, além disso. Eu sempre conto essa historinha que está aqui ilustrada pelo Garfield, que é o jovem preguiçoso e apaixonado. Vocês imaginam que drama? O que o corpo quer fazer? Cama. O que as paixões querem fazer? Correr atrás da namorada. Como é que ele concilia isso? É um sofrimento. Esse é um caso caricato, uma brincadeira que eu trouxe para vocês. Mas vocês acham que a gente não tem sofrimentos porque a gente não sabe harmonizar as coisas que vivem dentro de nós? E vocês acham que a gente, ao não saber harmonizar os elementos que vivem dentro, provavelmente não sabe também harmonizar os elementos que vivem fora? Isso aqui é um bom palpite de que será o encrenqueiro no mundo exterior. Porque não sabe dominar a si próprio e direcionar tudo na direção dos teus sonhos, dos teus ideais, de fazer alguma coisa pelo mundo, de somar para os demais. Você não tem controle, não tem domínio dentro, será um péssimo colega de convivência exterior. A sua convivência tende a ser infernal, porque você não sabe conviver nem internamente. Não harmonizou todos os seus veículos. Isso aqui daria para a gente falar muito, gente. Isso é um assunto que vai embora. Parem para pensar. Eu tenho um certo controle razoável sobre o meu corpo físico. Eu digo para as minhas pernas, leve-me até a mesa. Elas me levam. Pernas, leve-me até a tribuna. Elas me levam. Agora você chega para as suas emoções e diz, emoções gostem de tal coisa, porque é nobre, justo e bom. Elas obedecem? Não. Você chega para a tua mente e diga, pense em tal coisa, porque eu preciso entender, preciso compreender. O que ela faz? Vai pensar na conta do supermercado, em qualquer coisa do mundo. Vocês imaginam o que a gente perde de poder por causa disso? Imagina que eu não tivesse controle das minhas pernas. Eu dissesse, pernas, tribuna, e ela fosse para lá. Pernas, tribuna, ela descesse e fosse atrás de vocês. Gente, que desespero para chegar até a tribuna. Que tempo eu levaria para fazer isso? E que tempo eu ganharia se eu tivesse controle das minhas emoções, da minha mente, tudo focado num objetivo e tudo me obedecesse. Hoje o homem é engraçado porque ele acha que ele é dono de um monte de coisa. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um monte de coisa. Você tem um carro, sabe por quê? Porque ele está estacionado ali na porta, você entra nele e ele te leva onde você quer. Agora, os teus veículos não te levam onde você quer, fazem o que bem entendem. Que homem é esse que é dono de um monte de coisa, mas não é dono de si mesmo? Como pode isso? Percebem? E esse é o típico encrenqueiro. Cidadão que não é dono de si mesmo é péssimo para conviver. Não tem harmonia interior. Como eu falava para vocês, um momento de vida interior, alguns minutinhos à noite, fazer um diário, refletir sobre as coisas da tua vida e tomando as rédeas da sua vida, construindo uma identidade. Isso é fundamental para estar com o outro. Quanto mais dentro, mais fora.
Continuando, e isso eram cidadãos da Idade Média, que eram chamados de alquimistas, que todo mundo achava que eles queriam transformar chumbo em ouro. Mas, de fato, eles queriam transformar o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. Aí eles diziam que o processo era fácil, simplesinho. Sabe como é que você faz para transformar a ignorância em sabedoria? Eles chamavam de 4 obras. Primeira obra em negro. Olha para dentro de si próprio, vê todos os bichinhos que vivem no teu porão. Vê o quanto você é teimoso, o quanto é vaidoso e arrogante. Confronta os teus defeitos, constata. Em segundo, vem a obra em branco, que é purifica. Você não vai matar esses bichinhos que vivem dentro de você. Você vai domesticá-los, vai dominá-los. Porque eles não são maus, estão apenas mal direcionados. Uma pessoa teimosa, quando ela domina isso, não vira uma pessoa determinada? Não é a mesma energia? E era um mal porque ela não dominava? Uma pessoa passional, se você domina isso, não vira uma pessoa entusiasta? Não é a mesma energia? Só que agora você tem as rédeas dela na mão? É a obra em branco, é a purificação, é o domínio de si próprio. Aí vem a obra em amarelo, que eles chamavam de citrinitas, que é a maturidade. Agora que eu tenho domínio de mim mesmo, deixa eu ver para que eu vou usar isso. Não apenas para mim, mas para o outro, para o todo. Vou me comprometer com a dor alheia. Vou me comprometer a fazer mais gente feliz, que não seja só eu. E por fim vinha a obra em vermelho, que era a sabedoria. A maturidade e a sabedoria. Isso para eles era um método de construção do ser humano. E assim dava certo. Quando você passa por essas etapas, se torna uma pessoa cada vez mais harmonizadora, esteja onde estiver. Sei estar comigo mesmo, me domino, penso em mais coisas do que apenas os meus interesses, ou seja, combato o egoísmo, e daqui a pouco chego a um grau de sabedoria, que me permite ser fator de soma no mundo, que é a maior felicidade que o homem pode alcançar. Eu desafio vocês, gente. Tem muitos filósofos do passado, muitas tradições que dizem, principalmente a tibetana, que o maior mal do mundo é o egoísmo. Peguem um problema pessoal ou social, econômico, político, peguem qualquer problema do mundo, que por trás não esteja escondido o egoísmo. Eu aposto todas as minhas figurinhas com vocês. Já procurei demais, nunca achei um. O maior mal do mundo é o egoísmo. O pessoal diz, o maior mal do mundo é a ignorância. Olha, honestamente, se você acha que o maior mal do mundo é a ignorância e não o egoísmo, eu vou pegar uma pessoa ignorante, mas humilde, e você pega uma pessoa que sabe muito, mas é egoísta. Vamos ver quem vai ser mais feliz. Vamos viver com eles. O egoísmo é que faz com que qualquer conhecimento seja distorcido e utilizado na direção errada. O egoísmo desagrega. Um egoísta é melhor que seja ignorante. Porque é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso dizia Platão. Ou vocês não acham que Hitler seria melhor se fosse ignorante? Ou seja, o maior mal do mundo é o egoísmo. Combate o egoísmo e começa a criar a trajetória humana de crescimento. E você vai ver que daqui a pouco a convivência vai se tornando progressivamente melhor. Bom, a ideia da representatividade é uma ideia ótima para um processo chamado liderança. Para quem lidera e para quem é liderado, saber lidar com isso. É muito importante que vocês percebam isso. Para quem lidera, por exemplo, o seu filho dentro de casa. Já é preciso entender isso. Gente, filosofia era uma coisa que tinha que participar da educação humana desde o berço, viu? Porque tem certas coisas que são tão básicas. Uma delas é isso. Essa tradição, que é a grega, ao invés de dizer que o homem tem 4 veículos, ela diz que tem só 3. Ela funde aqui embaixo o físico e o energético, tá? Eles chamam de soma. No meio do caminho, a psique envolve emoções e pensamentos cotidianos, esses pensamentos mais mecânicos. E lá em cima eles diziam que era o nous, que é onde vive a mente mais elevada, os elementos mais sublimes do homem, princípios, valores, tudo que ele tem de melhor, vive ali naquilo que eles chamam de nous, a alma humana. Aí eles dizem o seguinte, que quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela desenvolve é o corpo físico. Aprende a andar, aprende a sentar, aprende depois a manejar um talher, vai aprendendo a lidar com o corpinho dela, né? Aí entra depois na adolescência e vai lidar com as emoções, aquele desespero, amo, não amo, odeio, gosto, deixa todo mundo doido, os pais, os professores, as emoções oscilando, feito umas loucas, né? Está aprendendo a lidar com as emoções. Lá pelas tantas,
que isso aí daria outra palestra, diz que desce o princípio mental e ela amadurece e pode tomar o domínio da sua vida, tomar as rédeas da sua vida. Vocês vão ver que lá em Roma, corpus juris civilis, eles dividiam isso em septenários. E é por isso que eles consideravam a maioridade aos 21 anos. Nunca pararam para pensar nisso? É o terceiro septenário. É quando desce a mente e toma posse do físico, do energético, do emocional. Tá? Então diz que enquanto... Claro que essa idade varia de ser humano para ser humano, mas seria uma média. Enquanto essa criança ainda não amadureceu, enquanto o seu próprio nous, a sua própria alma superior, sua mente pura, seu altruísmo, enquanto ela não tomou posse ainda dessa personalidade, você teria que entrar substituindo esse princípio, representando, para conduzir o seu corpo a não ser preguiçoso, a sua energia a não ser ambiciosa, as suas emoções a serem mais equilibradas, mais estáveis, mais profundas, de tal maneira que quando aquela criança completa o seu processo, quando desce a própria mente dela, a própria essência dela, ela já encontra uma personalidade bem formada e apta a obedecê-la. Porque senão pode haver distorções aí no meio do caminho que ninguém controla mais. Quando a sua própria essência aflora, não controla mais aquela personalidade. Então entra alguém que representa a essência daquele ser humano que ainda está ausente. Consequência, se eu vou representar a essência de alguém que está ausente ainda, a minha essência tem que estar presente, né? Porque eu não posso representar uma coisa que eu não tenho. Portanto, a condição de quem educa, de quem lidera, de quem conduz, é exatamente contato da sua consciência com o mais elevado que ele tem, contato da consciência com o ser. Maturidade espiritual, nível, valores, virtude, sabedoria. Você não pode representar uma coisa que também está ausente em você. E quando você entende isso e lidera, você sabe liderar formando o outro para que um dia a sua própria essência tome posse daquela personalidade. E quando você é liderado, você entende que é melhor ser liderado por alguém sensato do que se entregar a paixões e preguiça e ambições de uma personalidade mal formada. Então, a representatividade é a essência para harmonizar, por exemplo, líderes e liderados, pais e filhos. Por que eu lidero você? Porque eu estou preparando você para um dia liderar a si próprio. Porque senão você deforma tanto essa personalidade que na hora que aparecer a tua essência não domina mais. Entende? Quando você conduz alguém, pode ser teu filho, pode ser um subordinado numa repartição, você tem que saber, você está preparando aquela pessoa para liderar a si própria. Portanto, você tem que ter aprendido em primeiro lugar. Isso é chamada representatividade, está nas leis de Platão. Pensem um pouco a respeito disso. Eu vou ensinar valores para os meus filhos, como se eu não tenho? Virtudes, autodomínio, maturidade, capacidade de combater o egoísmo, como se não alcancei essas coisas? Você não representa aquilo que está ausente em você também. Daria outra palestra para começar a falar para vocês agora sobre a ideia de representatividade que nós temos hoje em dia. A nossa ideia política. O que uma classe social quer? Tem desejo de uma coisa. Não interessa se aquilo é bom para o todo, ela quer aquilo. Aí o cidadão vai lá representá-la. Representa aquilo que está ausente? Não, representa as ambições dela. Uma pessoa que representa uma classe social teria que chegar lá, uma classe profissional, chegar lá e dizer, olha, vocês têm que pensar mais na sociedade, não apenas em vocês. Representa o que está ausente nela. Mas se ele fizer isso, é um traidor. Então tem que adular, ou seja, representar o que as pessoas querem, não o que elas necessitam. Imagina um pai fazendo isso com seu filho. Dando o que ele quer e não o que ele necessita. Não, comida não, chocolate. Injeção não, balinhas de morango. Que chance teria? Então nós estamos tão perdidos hoje em dia que não sabemos nem reconhecer o que é liderar nem ser liderado. Isso é uma outra fonte de conflito grande. Quem lidera não dá o que o outro quer, dá o que o outro necessita. Para que um dia ele comande a si próprio com sabedoria. E para isso ele tem que conquistar primeiro. Isso não é pesado para vocês não, gente? Já imaginaram um emprego sendo anunciado no jornal dizendo o seguinte, procura-se professores, condição, virtudes. Se ele não sabe nada, aprende aqui por amor. Mas virtude, você não pode fazer um cursinho intensivo de virtudes. Ou tem ou não tem. É isso. Você não acha que daria mais certo? Porque coisas técnicas, por amor, você aprende rápido. As virtudes, maturidade, ou tem ou não tem. Se vocês têm um filho, vocês têm a obrigação de se tornar líderes.
Se vocês comandam uma equipe, têm a obrigação de se tornar líderes. E se tem um líder, tem a obrigação de ajudá-lo a fazer florescer em você o que você tem de melhor. Contribuir para o papel dele. Passando adiante. Isso aí é meio duro e polêmico e dava uma outra palestra também. Tá? Então lembrem da história da pirâmide, você vai subindo pela face, dizem que isso é a pirâmide civilizatória, que toda civilização, toda cultura se sustenta em 4 bases, que é política, ciência, arte e religião. Não preciso falar para vocês que essas bases estão bem fraquinhas hoje em dia, né? Mas quando elas são boas, elas são extremamente necessárias, você sobe através delas. E elas são fundamentais para ajudar o ser humano a chegar ao ápice. Quando o ser humano chega ao ápice da sua evolução, ele descobre que aqui embaixo, política, ciência, arte e religião, são a sombra de verdade, bondade, beleza e justiça. E quando você sobe através delas, você encontra esses valores que se refletem no mundo através delas. Ou seja, a beleza deveria se refletir através da arte, a justiça através da política, a verdade através da ciência, o bem através da religião. Você começa a entender essas virtudes, se apossa dessas ideias, subindo através dessas faces. Uma civilização completa seria assim. Agora, nós estamos tão briguentos entre nós que essas coisas, ao invés de nos ajudarem a subir, nos ajudam a nos dividirmos e brigarmos por elas. Qual dessas 4 faces não tem gente brigando por ela? Hoje dividiu tudo. Hoje a religião, ao invés de fazer subir, tem guerra religiosa para todo lado. Ao invés da política fazer subir, nem se fala. Ciência também, arte também. Ou seja, ao invés de elas serem fatores de propulsão para o ser humano subir, virou guerra entre elas. Ou seja, o homem vai para baixo e não sobe através delas. Então tem uma série de elementos sociais que tem faltado e não tem nos ajudado. É um momento da gente começar a despertar e dar referência sozinhos, não esperar isso de instituições. É um momento de crise. É um momento que a gente tem que procurar sozinhos a bondade, a justiça, a beleza e a verdade, independente das instituições apontarem ou não o caminho. Quebrar esse ciclo mórbido de que tudo separa e nada une. Sermos nós, fatores de harmonia. Não simplesmente pela nossa classe social ou profissional, pela humanidade, gente. Uma célula que só pensa em si dentro do nosso corpo é uma célula cancerosa, mata todo mundo. A gente está precisando de células que pensem no corpo como um todo. Porque, em última instância, morre até a maluca da célula, suicida, que pensou que ao destruir ao todo ela ganharia alguma coisa. Ela morre junto. Essa é mais uma lição de biomimetismo. O egoísmo é uma célula cancerosa, que quer prosperar mesmo que o todo esteja fracassando. É ilógico, ela vai morrer junto. Nada é pessoal. Esse desenho da Hanna-Barbera que eu gostava tanto, não tem ninguém da minha geração não que ouvisse Hanna-Barbera, assistisse? Isso aí para mim foi um ótimo símbolo da mania de perseguição. Todo mundo está me perseguindo. Por isso que eu não consigo ter uma harmonia, não consigo viver em paz. Todo mundo está implicando comigo. Olha, nós vivemos um mundo de causa e efeito. Toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário, segundo a lei de Newton. Não tem ninguém te perseguindo, as pessoas estão vivendo as suas vidas e muitas vezes estão revidando as agressões que você lança, sem nem ter consciência delas. Ah, mas se as pessoas são agressivas, eu não vou ser. Você vai ser você mesmo, independente do que as pessoas sejam. Exemplo bobo do momento. Você passa por uma rua, um cachorro late para você. Você late para o cachorro de volta? Claro que não, eu não sou cachorro. Olha, mas é a mesma coisa, um ser humano foi agressivo, por que eu tenho que responder na mesma língua? Se eu não falo essa língua, se eu sou outra coisa. Então não é que o mundo te persegue. O mundo está devolvendo aquilo que de alguma maneira você lançou. As pessoas têm direito de fazer o que elas quiserem, mas você não tem o dever de revidar na mesma língua. Você fala a língua que você merece falar, que você aprendeu ao longo da vida através do teu mérito. Você fala a língua de seres humanos. E não deixa que nada nem ninguém roube a tua identidade. Não vai ser um cachorro que vai me fazer começar a latir. Ninguém rouba a minha identidade, é minha. Fala você o que você quiser, eu respondo como ser humano. Essa é a minha língua. E parar de achar que são os outros que te obrigam a ser o que você é. Você delegou aos outros o direito de decidir o que você é. Isso é responsabilidade tua.
Eu falo a minha língua, você fala o que você quiser, eu respondo na minha. Isso é identidade, isso é respeito a si próprio, dignidade e uma série de outros valores. Não vou entrar muito nesse detalhe do Apolônio de Tiana. Apolônio era um grande sábio da antiguidade, que ele dizia o seguinte: a pessoa que não... É óbvio que a gente tem falado bastante. A pessoa que não tem um mínimo de autodomínio, um mínimo de consciência, ela sempre está no pior momento, nos piores lugares. Por quê? Simples, observem na vida de vocês. Acordam de manhã com a consciência na sola do pé, um péssimo humor. É claro que, de alguma maneira, esse ciclo negativo em que você está, por afinidade, tende a tender a atrair um monte de coisas negativas. Então, ele tinha um discípulo chato, que era o Dames, que vivia perguntando 1000 coisas, virou para ele e falou: não, mestre, mas não é assim. Você não está nas situações de conflito só porque você está atraindo o conflito. Tem coisas que acontecem que não dependem de você. Imagine que você está passando por um vale, lá no alto da montanha tem um arqueiro e te lança uma flechada. Você não tinha nem como vê-lo para evitar. Aí Apolônio diz o seguinte, isso é um clássico da história da filosofia: se eu sou uma pessoa muito polarizada com o bem e não tenho nada a ver com esse conflito, por alguma razão, nesse dia eu não passarei por ali. Não sei se vocês entendem isso. Esse mestre, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas ele dizia que existe uma atração, que as coisas não são casuais. Por alguma razão, naquele dia você não vai estar ali, porque aquela experiência não te corresponde. Eu cruzei com uma pessoa que estava com a intenção de agredir alguém e me agrediu. Tá bom, não dependeu de mim, eu era quem estava passando. Mas se a agressão fosse algo que eu dominei profundamente, talvez por alguma razão, naquele momento eu não estivesse ali. Ou seja, não existe acaso na vida segundo esse mestre. Mesmo as coisas que você pensa que você foi só uma vítima, o fato de você estar ali significa alguma necessidade da experiência. Eu acho bonito, não estou dizendo que seja uma verdade absoluta, mas acho bonita essa visão que ele tinha, de que o universo é todo conectado e que as experiências e aquele que necessita delas se atraem. E se você não necessita dessa experiência, não vai estar lá por alguma razão. Vocês nunca viram acontecer isso, não? A pessoa que ia pegar o avião e esqueceu um negócio em casa, importante, o documento, sei lá, e aquele avião teve um problema e ele não necessitava estar ali. Eu me recordo que uma vez, uma pessoa que conheci bastante, foi para o trabalho, numa cidadezinha interior que ele vivia, era um senhor, e era marceneiro. Foi para o trabalho, em determinado momento, ele parou achando que tinha esquecido alguma coisa em casa. Isso Jung chamava de sincronicidade. Não estou dizendo que é verdade absoluta, apenas para que vocês pensem. Eu sei que quando ele parou a uns 2 metros de onde ele estava no muro, furou uma bala perdida. Se ele tivesse continuado andando, era exatamente onde ele estaria. Ou seja, o que esse mestre dizia, e eu peço que vocês observem na vida de vocês, é que existe uma certa sincronicidade, que se você não tem nenhuma afinidade com o atrito, já superou isso, de uma certa maneira, nos locais onde o atrito é mais violento, você não vai estar lá, porque já não tem necessidade de experiência. E a vida te coloca aonde você tem necessidade de experiência. Ou seja, ele acreditava que a vida tem uma certa inteligência, uma mão invisível, uma lógica de atração e repulsão. Que você já não vai estar nos locais de mais atrito, porque você já não necessita dessa experiência. Apenas para que vocês considerem como possibilidade. Entenderam isso ou ficou complicado demais? Vamos lá. Eu não estou falando de criadores, não estou entrando no lado religioso da coisa, mas não sei, cada um pode pensar como pensar. Esse era um mestre que dizia isso, eu também não tenho certeza se isso é verdade. Mas eu acho a ideia interessante. Será que a gente não está no meio das encrencas, no lugar mais encrencado da empresa, na família mais encrenqueira da cidade, porque por alguma razão a gente tem afinidade com encrenca? Será que se eu fosse uma pessoa que realmente superei essa necessidade, fosse um harmonizador, eu não... por alguma razão não estaria em outro lugar, não teria caído ali? Ou seja, existe uma razão para eu estar onde eu estou. Não é injustiça, não estou sendo perseguido. Existe algum aprendizado que eu tenho que fazer ali, alguma afinidade. Só isso que ele sugeria, tá certo? Sem outras questões teológicas. Bom, vitimização também é outra coisa terrível para a convivência. Todo mundo trama contra mim, eu sou um coitadinho, eu sou um azarado.
Gente, uma vez eu vi um estudo de um médico, que também não garanto que seja verdadeiro, mas eu achei interessante, que ele dizia que o estímulo celular de uma pessoa que se sente vítima é equivalente ao estímulo celular do consumo de certas drogas. De tamanha satisfação que dá. Cria um vício, de tal maneira que quando a pessoa não se sente vítima, ela tem crise de abstinência. Aquela pessoa que o dia inteiro ninguém implicou com ela, ninguém fez nada, ela senta e vai pensar quando implicaram com ela no passado, para ficar irritada. É verdade, porque ela necessita disso. Ela se alimenta desse veneno psicológico de achar que ele é uma vítima. Então ele está sempre acusando Deus e o mundo pelos problemas que ele tem. Facilita muito, porque todos são algozes. Eu não sou responsável por nada que acontece comigo. Eu sou a vítima. Bom, se você não é responsável por nada, como é que a gente poderia chamar uma pessoa assim? Um irresponsável, não é isso? Então se vira, meu cara, começa a assumir as responsabilidades. Como dizia Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, nada acontece contigo que não seja próprio teu. Mas isso aqui vicia de uma forma doentia, e hoje é o esporte mais praticado na sociedade atual. Estamos repletos de vitimização. Todo mundo se sente vítima das circunstâncias. E não tendo delegado as rédeas da sua vida para que outros fizessem o que bem entendem, e agora reclamando das consequências. Então, vitimização é irresponsabilidade. É querer fugir da responsabilidade de administrar a sua própria vida e delegar aos outros a culpa. Quando tiver méritos, também vai delegar a outros? Não, os méritos são meus. Quando tudo dá certo, eu sou bom. Quando tudo dá errado, alguém me prejudicou, me perseguiu, eu sou vítima. Curioso isso. Bem seletivo, né? Aí é um desafio engraçado, voltando àquilo que eu já falei para vocês. Alguém conhece uma pessoa que seja muito egoísta, pense demais em si, ao tomar as suas decisões, pense só o que ela ganha com isso, e que seja bom de convivência? Empático, sinta o outro, seja fraterno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe, portanto, não tem como vocês conhecerem. Um egoísta é um cidadão atritivo por natureza. Nós temos dentro da sociedade uma mentalidade, até na economia existe um nome para isso, que é o laissez-faire, que se cada um lutar pelo seu interesse egoisticamente, vai haver uma mão invisível que vai harmonizar tudo e todo mundo vai ficar bem. Não vai, isso não existe, essa mão invisível. O que vai acontecer é que se cada um pensar apenas em si, é lei do mais forte, é brutalidade, é violência, é selvageria, não é humanidade. É isso que vai acontecer. Não acreditem em progressos sociais fundamentados no egoísmo. É impossível a convivência harmoniosa quando eu só vejo em você um meio para eu obter prazer, afetividade, para eu combater a minha solidão. Você é um meio e não um fim em si. Existe um escritor russo, Tolstói, que ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Você entende isso? De toda a vida que existe lá, eu só olho e penso, para que me serve? Para que pode me ser útil? O resto não existe. E nós fazemos isso, os egoístas fazem isso com outro ser humano. Para que me serve? Se você é rica, pode me dar algum emprego, algum status. Se você é famoso, pode me projetar. Se você é bonito, eu posso ter atração por você. Se você não tem nada disso, você não existe para mim. Porque eu só olho para as pessoas e para as coisas pensando, o que eu posso ganhar com isso? Ninguém existe, as pessoas são meios para o meu prazer, para o meu ganho. Duvido que você encontre um ser humano desse que tenha boa convivência. Platão tem uma coisa linda quando ele fala do amor, que eu gostaria que vocês lembrassem disso. Ele diz que tem uma linha divisória quando o ser humano passa a ser, de fato, ser humano. Que é quando ele para de olhar para os seres e pensar, para que isso me serve? Quando ele passa essa linha e começa a perguntar, como eu posso servir a isso? Como eu posso ser um fator que agregue valor a tudo isso? Como eu posso servir? O centro deixou de ser a minha vidinha egoístinha, que daqui a pouco vai deixar de existir, como existem todas. São temporárias. O centro deixou de ser mimar uma personalidade passageira e imortal, que daqui a pouco não vai ficar nem na memória, porque os egoístas são esquecidos rápido. Vencer o egoísmo é fundamental. Todos os dias, naquele diáriozinho que eu recomendei para vocês, não pensem que é invenção minha, Pitágoras exigia isso dos seus discípulos, que fizessem um diário. Era um momento de vida interior. Todos os dias pensar, quando eu fui egoísta hoje? E por que fui? Isso me deu alguma satisfação? É o maior entrave que existe
para a convivência, para a harmonia. Já falei para vocês a ideia da lenha para a fogueira, que é do mito da caverna de Platão. Mito da caverna de Platão, a frase é de Tolstói, claro, mas essa cena é do mito da caverna de Platão. Ele dizia que os homens viviam prisioneiros numa caverna, bem resumidamente, olhando para as sombras que se projetavam numa parede e achando que as sombras eram reais. Ou seja, as coisas materiais do mundo, as ilusões do mundo. E quando esse homem despertava e conseguia sair da caverna, ele via as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. E aquele que via as coisas iluminadas pela luz do sol era um sábio. Ixi, que coisa resumida. O que significa isso? Significa 1000 coisas. Porque esse mito daria também 2 palestras, não uma só. Mas uma só que eu quero mostrar para vocês. Um sábio ver as coisas iluminadas pela ideia do bem. Ou seja, eu não olho para você e penso que eu posso ganhar com você. Mas o que é bom para você e como eu posso contribuir para que você caminhe nessa direção. Eu olho para as coisas iluminadas pela ideia do bem, buscando saber o que é o bem delas e como eu posso conduzi-las nessa direção. Ser fator de soma, agregar, empurrar as coisas em direção ao seu bem, sem querer reter nada para si. Ele dizia que a natureza, quando é tratada dessa forma, ela se abre e mostra o seu coração. Entendam, isso é prático, está bem prático na nossa vida. Você quer se abrir com um amigo, está com um problema. Você se abre com um amigo que goste de você e só queira o teu bem, ou com alguém que queira te manipular para tirar vantagens pessoais? Óbvio que a gente só abre com aquele que só queira o nosso bem, né? Vocês acham que a natureza não sabe disso? Ela se abre e mostra o seu coração para um manipulador egoísta? Ela abre e mostra o seu coração para aquele que só queira o bem. E esse vê o coração da natureza, ou seja, conhece o coração de todas as coisas, é um sábio. Porque não deseja, ele quer servir. Entende? O sábio, ele se torna sábio porque ele só quer servir. Ele olha as coisas iluminadas pela ideia do bem. Significa, o que é bem para você? Deixa eu te ajudar a ir para lá. E esse, segundo Platão, era o ápice da pirâmide. Era o ideal humano, era para onde todos nós deveríamos caminhar. Como eu posso servir a isso? E não como isso me serve. Morbidez. É uma outra coisa interessante para a gente ver, sempre ver o lado negativo de todas as coisas. Isso é o fim. Você conhece fulano? Ah, eu sei, aquele que sempre chega atrasado. Bom, fulano deve ter 500 qualidades, mas você lembra disso. Você rotula fulano, fica até difícil dele mudar. Por quê? Tudo é dual. Porque a gente sempre tem que ir lá ver o lado sombrio de tudo. Você sabe o que acontece com uma pessoa que procura o lado negativo de tudo? Quando ela volta para avaliar a si própria, ela não tem como esconder de si mesma o seu lado negativo. E ela vai direto nele e se massacra. Por isso são pessoas que tendem à depressão, tendem à tristeza, tendem à autoestima baixa, porque quando elas viram essa crítica contra si mesmas, elas se destroem. Porque elas não sabem ver o luminoso no outro, também não sabem ver em si próprios. Eu dei durante muitos anos curso de oratória, gente. As pessoas mais críticas, que mais encrencavam com quem ia lá na frente, eram quem mais travava que ia lá, quando iam lá na frente. Porque tinham horror da crítica, porque sabiam o quanto a crítica podia ser agressiva e ácida, viviam criticando. Tinham medo de fazer as coisas por medo que os outros fizessem com ele o que ele fazia com os outros. Eram os mais difíceis, os mais impotentes que tem, são os mais críticos. Tem horror que essa crítica se vire contra eles. Portanto, não fazem nada de válido. Ficam apenas destruindo o que os outros fizeram. Cuidado. Ser apto de achar que a crítica é positiva. A crítica realça aquilo que cada coisa tem de pior. Isso não pode ser positivo. Ah, eu sou um educador, eu sou um pai, eu preciso mostrar os erros dos meus filhos. Tá bom, aí sim, você está acompanhando essa criança e é a tua obrigação fazê-lo. Porque a gente só pega o pior momento para mostrar para os outros o que as pessoas são. Por que somos caçadores de lixo? Até na história é assim. Egito, lembro, Cleópatra. Roma, lembro, Calígula e Nero. Pelo amor de Deus. Quando voltar isso para a sua vida, só vai lembrar de tragédia também. Só vai ver o negativo. São defeitos, gente. Cuidado, porque hoje a nossa sociedade elogia demais a crítica e a gente não sabe lidar com isso. Tá? A capacidade de discernir o bem do mal, isso é necessário, isso é discernimento. Mas a capacidade de só procurar defeito nas coisas é morbidez. E é um ácido para a convivência social. Faça o contrário. Procure o melhor que cada um tem.
É só uma questão de hábito. Desenvolva o contrário. Ajude essa pessoa a ver o que ela tem de melhor. Suco de laranja também é um exemplo rápido, já estamos com pouco tempo. Imagine que você está gripado e vai tomar um suco de laranja. Você tira as cascas, espreme, pega o suco, toma, incorpora no teu corpo a vitamina C, né, o ácido ascórbico, e joga as cascas fora, claro, e vai embora. A vitamina C fica incorporada no teu corpo e te dá mais resistência à gripe. E as cascas, você se desfaz delas. Agora, as experiências que você vive. Ah, como eu sofri, como eu me desgasto, como eu não merecia aquilo. Sabe o que você faz? Você arrasta as cascas. O que você pagou por aquilo, você arrasta para a vida inteira. E às vezes o suco de laranja você não toma. Sofre, 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 sofre. Até hoje, quando eu te pergunto como é que foi aquilo. Ah, como eu sofri. Você está arrastando o saco de casca até hoje. Quanto custou? Mas o suco de laranja, que é aprender com a experiência, não aprende. E quando somos pessoas que só arrastam cascas e não tomam suco, não aprendem com as experiências da vida, temos conflitos, 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 e a nossa vida não melhora porque a gente não aprende com os conflitos para se tornar menos atrativo. Você só guarda o sofrimento, as cascas, mas não toma o suco de laranja. Então, aquele atrito que eu tive há 10 anos atrás não me ajuda a ser mais harmonioso hoje, porque eu só guardo o quanto eu sofri, mas não aprendo nada com as coisas. Não coloco dentro de mim a essência da experiência, não tomo o suco de laranja. Cuidado com isso. Uma pessoa que tem um atrito, no segundo ela já tem que saber reagir melhor, porque não sabe. Porque não absorveu a essência da experiência, só carrega as cascas. Expectativas, eu achei ótima essa figura para expectativas, porque lembra muito um bolo que eu já fiz na vida, sabe? É um exemplo bom para expectativas frustradas. Jogar expectativas sobre os outros é uma das causas de conflito. Queira saber o que o outro tem a te oferecer. Não faça pressupostos do que ele pode te dar. Não queira escravizar as pessoas à tua expectativa. Tenha essa curiosidade de querer saber o que ela traz e aceitar o que ela traz, que você não poderia prever. Não despeje as suas expectativas, não queira formatar o outro. Depois você ainda culpa o outro. Ah, você me decepcionou. Como assim, rapaz? Eu não falei para você esperar isso de mim. Eu não construí as suas expectativas. Isso é cruel. Muito cuidado com essa questão das expectativas. Também é um ácido para o relacionamento. Abrir portas e janelas. Já estamos acabando, meu tempo já está um pouco curto. Imaginem vocês a seguinte situação, gente. Uma pessoa que mora dentro de uma casa e ela não gosta do sol. Detesta o sol. Nossa, provoca envelhecimento, não gosta. Fecha portas e janelas. Um belo dia, ela resolve fazer as pazes com o sol. Abre as portas e as janelas da casa dela e o sol entra. Vocês percebem que a distância dela do sol, com as portas e janelas fechadas ou abertas, é a mesma? Mas só o fato de você ter se disposto a colocar em relação com ele, ele te atinge onde você está? Eu quero que vocês façam isso com a fraternidade. Fraternidade é uma coisa distante, que é considerar toda a experiência humana, toda a humanidade como irmãos. É distante, né? Mas é como o sol. Só o fato de você se colocar em contato com essa ideia, ela já modifica a tua vida onde você está. Só porque você abriu portas e janelas para essa ideia, que é a mais poderosa ideia da humanidade. Fraternos, juntos, podemos mais do que oxigênio e hidrogênio juntos. Mais do que as células de um corpo juntas. Podemos muita coisa porque somos unidades mais capacitadas. Então, só o fato de você dizer, eu quero estar em contato com a ideia da fraternidade, ela já ilumina a tua vida a partir de agora. Ela já começa a exigir uma outra postura de você. À medida que caminha, essa luz se torna mais intensa. Mas me colocar em relação, me comprometer com isso, já muda a minha vida agora. Eu me comprometo com a fraternidade. É a única saída para os problemas humanos. É o que se espera de nós. Nós temos que remontar a unidade em outro plano. As células, moléculas, os átomos já fizeram seu papel. Agora nós temos que remontar a unidade em outro plano. A natureza espera isso de nós. E a sobrevivência da humanidade depende disso. Oriente-se. Deixa eu ver quantas que é. Só faltam 2. Dá para falar. Oriente-se foi uma tela que eu fiz só para vocês lembrarem de uma coisa chamada filosofia oriental, que hoje no Ocidente existe muito preconceito em relação a ela. Em Nova Acrópole a gente estuda a filosofia tanto do Oriente quanto do Ocidente. E no Oriente eles têm umas ideias muito revolucionárias para a nossa cabeça, gente, mas que são muito bonitas. Uma delas eu ilustrei dessa forma aí.
Imaginar que cada um de nós é uma conta de um colar. Todos nós somos uma conta de um colar. A princípio somos superficiais, olhamos só para fora e achamos que nós somos a continha mais bonitinha desse colar e queremos brilhar mais do que os outros. Chega uma hora que a gente não aguenta mais essa vida só em torno de superficialidades e tem necessidade de mais vida interior. E começa a querer olhar para dentro e querer saber o que existe dentro de nós, qual é a nossa essência, o que viemos fazer aqui. Em um determinado momento, de tanto procurar, você vê um pedacinho de prata que passa dentro de você. E você diz, isso é minha essência, isso é o que eu sou. Encontrei a minha essência, meus princípios, meus valores, eu sou isso. Mas de que quando o homem chega à sabedoria segundo essa filosofia, ele percebe que esse pedacinho de prata que passa por dentro dele e passa por dentro de todas as outras continhas do colar, não é um pedacinho isolado, é uma corrente só. Aquele pedacinho que ele vê é o momento que aquela corrente passa por dentro dele. Mas essa mesma corrente passa por dentro de todas as continhas desse colar. Portanto, em essência, somos um só. Ele diz que só o nosso egoísmo não nos permite ver isso. É como se você passasse um dedo na areia da praia, fizesse um sulco, passasse outro dedo e fizesse outro sulco. De um lado você tem areia, do outro lado areia. O sulco entre eles, areia, tudo é areia. Vai bater um vento e daqui a pouco toda essa diferenciação deixa de ser. Parece que nós, humanidade, também somos assim. Somos todos um só. Vai bater um vento e daqui a pouco a gente vai ver que essas divisões pelas quais a gente se mata sempre foram uma ilusão. Esse pedacinho de essência que passa por dentro de nós talvez seja um pedaço de uma única corrente que passa por dentro de todos, de tudo. Só considerar essa possibilidade já nos dá uma visão bem diferenciada sobre a convivência. Tá? E por fim, sim, prodígios da unidade. Homens que conseguiram fazer coisas grandiosas foram homens que conseguiram unificar elementos dentro e fora deles. Foram capazes de unificar várias cores num quadro, várias notas numa sinfonia, e só conseguiram projetar isso fora porque em algum grau tinham conquistado dentro. E o fato de que um homem já tenha gerado algum grau de unidade é sinal de que todos nós temos esse potencial. Aqui eu peguei só grandes nomes da música, mas se existiu uma obra-prima, alguma coisa grande feita na história da humanidade, é porque esse homem conseguiu harmonizar a si próprio. Conseguiu unificar alguma coisa dentro e fora. A unidade produziu os maiores prodígios da história da humanidade. Um homem desarmonioso não conseguiria harmonizar uma tela, uma melodia, um quadro, uma obra, uma teoria científica. Ele não conseguiria harmonizar as leis da natureza para fazer uma descoberta. Ou você tem a harmonia e sabe lidar com ela, ou você não sabe lidar com a harmonia e não a produz em nível nenhum. Ou seja, os maiores prodígios da história da humanidade vêm de homens que souberam lidar com a harmonia. Agora é a nossa vez. Não sei se grandes ou pequenos prodígios, mas cada um de nós tem um prodígio a comunicar ao mundo, que é a nossa essência, e viemos aqui para isso. E só deixamos pegadas no mundo quando conquistamos algum grau de harmonia. Gratidão por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Deixe o seu comentário, ele é muito importante. O que mais você aprendeu? O que mais você se identificou nesse conteúdo? Ah, e não esqueça de assistir os próximos vídeos do canal. Tem muito conteúdo bom que levará e agregará, né, valor na sua vida. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.